Hoje iniciaremos a nossa segunda aula do curso de Arduino. Na aula passada, vimos um pouquinho da história do Arduino, para que ele servia e algumas aplicações dele. Vimos também um site chamado Tinkercad, e nesse site a gente consegue fazer algumas simulações ali, sem ter a necessidade da nossa plaquinha. Se você perdeu a aula passada, clique aqui, ó, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? É só você clicar e ir lá assistir. Nessa aula, veremos como funciona o software para o Arduino. Aprenderemos também como criar um programinha e como carregar esse programa dentro do nosso Arduino. Então, vem comigo! Olá, eu sou o Kaique Sanches e vamos começar essa nossa segunda aula aprendendo um pouquinho mais sobre o software do Arduino. Então, eu estou aqui com o Arduino Mega para usar de exemplo para vocês, tá? Então, como podemos ver, nesse momento o Arduino é somente uma placa com alguns componentes eletrônicos, tá? Então, a gente tem transistor, capacitor, resistores, etc. Aqui a gente tem o nosso microprocessadorzinho, tá? O ATmega. Aqui, ATmega 2560. Beleza? Mas ele, assim por si só, ele não executa nenhuma função. Para isso, a gente precisa colocar um programinha aqui dentro dele. Então, esse programinha vai ser o que vai falar para ele fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero que ele acenda um LED, então eu tenho que colocar nesse programinha. Esse programa a gente chama de IDE do Arduino, tá? O programa, o software é o IDE do Arduino. O programa que eu escrevo a gente chama de sketch. Então, vamos dar uma olhadinha no software e também como a gente faz um sketch. Como dito na aula passada, a gente consegue baixar esse software direto lá no site do Arduino, tá? arduino.cc. Então aqui a gente tem softwares, download. E aqui em downloads a gente pode baixar a versão que a gente tem. Então só prestar atenção se você tem Windows, Mac ou Linux, tá? Então você baixa o que você precisa. Depois que você baixar o seu programa, vai abrir essa telinha aqui, tá? Então, através dessa telinha, essa telinha aqui que é o nosso software, tá? Que a gente chama de IDE, esse IDE aqui, ele fornece tudo que você precisa para escrever e carregar os seus sketches. O que são os sketches? Os seus programas, tá? Então, o IDE é esse programa aqui que te fornece toda a base. E o seu sketch é tudo aquilo que você vai escrever, que você vai definir para o seu Arduino fazer. Então, é o programa que você vai colocar dentro do seu Arduino. Aqui no nosso IDE, a gente tem diversos botões aqui. Esse primeirinho botão aqui, ó, serve para a gente verificar esse sketch que a gente fez, tá? Então, a gente vai verificar se está tudo certo. Se apresentar algum problema, vai aparecer aqui nessa barrinha, tá? O erro que foi apresentado. Esse outro aqui serve para a gente carregar esse sketch dentro do nosso Arduino, tá? Eu fiz o meu programinha, o meu sketch, verifiquei se ele está funcionando, se está tudo ok, e depois eu carrego. Esses outros três aqui, ó, eu posso abrir um novo sketch, vou clicar para vocês, ó. Então vocês estão vendo, abrir um novo sketch. Aqui eu posso abrir um sketch que já está salvo e aqui eu salvo o meu sketch. Então, eu cliquei aqui, ele vai pedir para eu dar um nome, eu vou dar um nome e vou salvar ele. Beleza? Outra coisa é esse monitor serial. Esse monitor serial a gente consegue ver todas as informações, o que o seu Arduino está fazendo naquele exato momento, tá? Como a gente não tem um programa rodando ainda, não dá para clicar nele, tá? Se eu clicar nele, ele vai falar que eu não estou com a minha plaquinha conectada. Então, assim que eu colocar, eu clico para vocês verem como é que funciona. Agora, vamos falar aqui, ó, da anatomia do corpo desse meu sketch. Então, sketch típico consiste de duas partes, tá? Duas partes ou duas rotinas.
A primeira é a rotina de inicialização, chamada de setup, esse void setup, tá? E a segunda rotina, chamada de loop, esse void loop aqui, tá? Que geralmente contém o corpo principal do código. Mas, Kaique, para que serve o void setup e para que serve o void loop? Vamos fazer uma analogia aqui, por exemplo. Você deseja participar de uma corrida de bicicleta. Então, existem coisas que você deve fazer antes de iniciar essa corrida. Por exemplo, colocar o tênis de corrida, pegar uma garrafa d'água, ter uma bicicleta, se alongar. Então, acontece a mesma coisa com o Arduino. Ele deve ser preparado ou configurado antes que você possa trabalhar. E essa configuração está contida dentro das rotinas de inicialização ou função adequadamente chamada de void, que é essa parte aqui, ó. Coisas típicas que você deve fazer no void setup incluem inicialização de pinos digitais, definindo-os como input ou output. Então, a gente vai ver isso daqui mais para frente quando a gente estiver fazendo um programinha, tá? E agora, falando um pouquinho aqui do void loop, então, voltando à nossa analogia, quando você vai para a corrida, você corre até o fim, certo? No entanto, você define o fim. É o mesmo com o Arduino. Ele roda continuamente em uma rotina de loop, ou função chamada void loop, tá? Até que algumas condições ou alguma condição seja satisfeita, ou o Arduino seja desligado, tá? Então, até ele realizar aquela sequência que você pré-definiu aqui, ele vai continuar dando esse loop, tá? Ele vai continuar dando esse retorno. Então, ele vai ir e vai voltando. Beleza? Ou até você desligar ele. Após você desligar ele, ele não executa mais essa função. Então, só para dar como exemplo, vamos fazer aquele programinha lá onde a gente faz o LED piscar, tá? Então, logo de cara, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um novo, vou abrir ele. Então, vamos fazer um programinha aqui para a gente entender como é que vão funcionar essas partes. Já de cara, o que eu posso fazer? Se eu quero marcar alguma coisa, fazer algum tipo de comentário, eu posso colocar igual aqui embaixo, ó, 2 barras. Esse comentário ele não vai estar dentro do meu programa, ele só serve para me orientar. Ou eu posso colocar um asterisco barra asterisco, tá? Então, se eu colocar barra asterisco, ó, ele incluiu tudo isso daqui embaixo como sendo um comentário. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, código para piscar um LED. Beleza? Então, código para piscar um LED. Vou colocar aqui, autor, : Kaique Sanches. Então, esse comentário, ele serve para eu me orientar, tá bom? Posso colocar a data também. Então, vou colocar aqui, ó, 10/6/2020. Então, você coloca a data aí que você está realizando o seu programa e também pode colocar a versão. Por exemplo, eu vou estar fazendo a versão 1 desse programa. Ó, aqui ele já iniciou e já fechou o meu comentário. Isso daqui não vai estar dentro do meu programa, tá? Isso daqui só vai servir para me orientar. Ele não exerce nenhuma função lógica. Beleza? Agora, vamos fazer um código para o meu LED piscar, um LED pisca-pisca, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é vir no meu void setup e definir quem eu quero que pisque, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui pin mode, ó, ele já vai mudar de cor. Isso daqui é a linguagem, tá? Mais para frente a gente vai ver lá no Tinkercad como a gente pode fazer isso através de blocos. Então, nesse momento você não precisa decorar
cada coisinha que te informa ali, cada sequência, para você definir uma variável ou não, tá? Então, o que eu vou definir? Ó? Eu estou definindo pinMode 13 e eu vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar que ele é um output. Então, quando eu coloco que ele é um output, eu estou falando que ele é uma saída. E eu não posso esquecer do meu ponto e vírgula. Beleza? Então, aqui eu vou colocar nesse comentário definimos que o pino 13 é uma saída para o LED. Beleza. Então, esse barra barra aqui é para comentários curtos, tá? De uma linha só. Beleza? Por questões de estética, eu coloquei essa chave aqui embaixo, tá? Então, quando você abre o programa, ela fica aqui em cima. Eu gosto de colocar ela aqui embaixo e separar o que tiver dentro. Por exemplo, aqui, ó, eu dou um espacinho para saber que isso daqui está dentro da chave. Se eu tivesse alguma outra informação, aqui dentro desse pinMode eu dava outro espacinho e escrevia aqui. Beleza? Mas isso daqui são traquejos de programação. Talvez mais para frente eu faça um vídeo sobre esse assunto, de como programar em C. Aí eu mostro para vocês, tá? Agora, vamos olhar aqui o nosso void loop. O nosso void loop vai ser o que vai ficar rodando lá, vai ficar rodando infinitamente. Vai chegar no fim, ele volta para o começo, ou até eu desligar o meu. Nesse caso, ele vai ficar rodando até eu desligar. A variável que me informa que é uma saída, o que essa saída vai realizar no meu Arduino, se chama digital write. Beleza? Então, quando eu escrevo digital write, ele já muda de cor aqui. E o que eu vou falar? Eu vou falar que o meu pino, eu quero que o meu pino fique ligado. Opa! Fique ligado quando iniciar o programa. Beleza? E depois eu quero que ele espere um tempo ligado. Ele fica um tempo ligado. E o comando para ele ficar ligado é o delay. Então, delay. O delay ele é dado em milissegundos, tá? Então, 1000 milissegundos equivale a 1 segundo. Então, vamos colocar aqui 1000, que vai ser 1 segundo. Então, ele vai ficar ligado por 1 segundo. E eu sempre fecho aqui com ponto e vírgula. Eu vou recopiar isso daqui, ó. E vou colocar aqui embaixo. Só que agora, em vez dele ligar, eu vou pedir para ele desligar. Então, eu vou colocar o low. Beleza? Então, e vai esperar esse tempo. Eu vou apagar esse comentário. Ok, a gente já definiu que o pino 13 é uma saída. E essa saída para o LED. E agora a gente está falando que nesse void loop, que ele vai ligar. Estou pedindo para o meu Arduino escrever isso, fazer isso, tá? Ligar o pino 13, high, então nível lógico 1, ligado. Esperar um tempo. Esperou esse tempo, ele vai vir para a próxima linha. Aí eu estou mandando ele desligar esse pino 13. E também vai esperar um tempo. Beleza? Aí a gente volta lá no início. Ele vai ligar, esperar um tempo, desligar, esperar um tempo, volta no início e assim por diante, tá? Então, aqui a gente já fez um programinha. Mas, professor, como é que eu passo isso lá para o meu Arduino? É o que a gente vai ver agora. Antes da gente ver como passa esse programinha para o Arduino, vamos verificar se ele está correto. Vou salvar ele aqui, ó, como Olá Mundo. Geralmente o pessoal salva o primeiro programa como Olá Mundo. Tá? Então, salvei aqui como Olá Mundo, esse meu programinha. Ele vai processar aqui e vai ver se está tudo ok. Então, a gente consegue ver aqui que ele está compilando, tá? Está carregando. E ele vai me dar uma informação se isso está certo ou se está errado, tá? Se estiver errado, ele vai me informar aqui embaixo o erro
que foi cometido. Aparentemente está tudo certinho. Aqui o computador está demorando um pouquinho para processar. Eu vou pausar o vídeo e quando ele processar eu volto. Ok, deu compilação terminada, tudo certo. Aqui, vamos dar um exemplo. Professor, eu esqueci de alguma coisa. Eu esqueci de um ponto e vírgula. Só uma linha eu esqueci um ponto e vírgula. Vamos compilar aqui, vamos verificar para ver o que vai acontecer. Compilando sketch. Ele deu erro. Ele deu erro e já me informou que a linha antes do delay está com problema. E ele fala aqui que esperava um ponto e vírgula. Opa, como eu sou cabeçudo. Eu esqueci de colocar meu ponto e vírgula. Então, eu coloco meu ponto e vírgula, corrigi, vou compilar de novo e ele vai falar que está tudo certo. Beleza? Então, aqui eu compilei, eu não coloquei nada, eu não conectei ainda no meu Arduino, eu só compilei para ver se o meu programa está funcionando. Beleza? Agora, o que eu preciso fazer para carregar o meu Arduino com esse programa? Eu vou pegar aqui a câmera e vou filmar. Eu vou precisar comunicar o meu Arduino com o meu cabinho USB, tá? Então eu vou colocar aqui, vou parar essa gravação e vou colocar no Arduino para a gente acompanhar junto. Com o meu Arduino em mãos, eu vou conectar o cabo USB nele, tá? E vou conectar esse outro cabo aqui, lá na minha saída USB do computador. Beleza, tá conectado, tá piscando aqui o LEDzinho, falando que tá conectado. E agora eu vou lá configurar o meu programa para fazer a comunicação do Arduino com o computador, tá? Só de eu conectar, ele não vai reconhecer. Eu tenho que informar qual Arduino que eu estou trabalhando. E se, por exemplo, eu estou trabalhando com Arduino Mega e eu quiser trocar para um Arduino Uno, por exemplo, eu tenho que ir lá no programa e informar. Eu estou trabalhando com Arduino Uno. Aí ele vai reconhecer. Então, vou voltar lá no programinha para a gente ver como é que a gente faz isso. Ok. Tendo o meu Arduino conectado ao meu computador, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Ferramentas e eu vou definir qual é a plaquinha que eu estou trabalhando. Tudo isso aqui são plaquinhas de Arduino, tá? E eu estou trabalhando com o Arduino Mega. Arduino Genio Mega ou Mega 2560. Então, é esse que eu estou trabalhando. Outra coisa que eu preciso definir é a porta que eu estou utilizando. Então, essa daqui é a porta. Então, com 5 ele já detectou. Então, se ele não tivesse detectado, eu teria que clicar lá para ele saber qual que era a porta que eu estou trabalhando. Agora, eu vou carregar o meu Arduino com essas informações. Enquanto eu carrego, dá para ver que ele pisca uns LEDzinhos. Eu vou colocar aqui na imagem para vocês verem o que acontece para saber se o programa está ou não está no Arduino. Ok, eu vou carregar agora o meu Arduino só para vocês verem o que acontece quando ele recebe, ele piscou aquelas luzinhas. Eu vou colocar de novo só para vocês verem. Então essas duas luzinhas aqui, TX e RX, indica que o nosso programa lá, que a gente fez, entrou no Arduino e ele está rodando. Beleza, agora eu tenho um programa feito, eu tenho um Arduino programado já com uma função, eu preciso montar ali e colocar os componentes nele para ele executar a função que eu quero, tá? Então vamos fazer isso agora. Então, nesse projetinho aqui, eu não vou utilizar o resistor, tá? Eu vou ligar o LED direto só para vocês verem como é que funciona. Como é que eu ligo o LED? Esse terminalzinho menor aqui vai no meu GND. É o meu terminalzinho que vai no negativo, tá? E o terminalzinho maior, ele vai no meu positivo, na minha saída. Então, lá no meu programa, eu defini o que? Lá no Void Setup. Eu defini Pin Mode, que era o 13. Que esse 13 era um output. Então, o meu 13, vou trazer aqui para vocês mais perto. O meu 13 vai ser a minha saída. Deixa eu focar. Aqui, o meu 13 vai ser a minha saída. Beleza?
Então, se eu conectar aqui o meu positivo no 13 e o negativo no GND, ele vai piscar. Beleza? Perceba que esse LEDzinho aqui, ó, interno, ele também pisca. Esse LEDzinho aqui, ele tá ligado com a minha saída 13, com a minha portinha 13. Ah, Kaique, e se eu mudar a minha porta? Se eu mudar a minha porta, por exemplo, para a 12. Então, eu vou vir aqui no meu programa. Eu vou voltar lá no programa para a gente ver o que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu mudar aqui minha portinha para 12... Então, vou ter que definir aqui tanto no void setup, que agora eu quero utilizar a porta 12. Então, vai ser a porta 12 que vai ligar e a porta 12 que vai desligar. Beleza? Então, eu não preciso verificar porque eu sei que já está tudo certinho, tá? O que eu vou fazer? Eu já vou carregar direto nele, no meu Arduino, tá? Então, vamos ver o que acontece. Ok, eu vou carregar agora o programa que eu fiz alterando a porta para 12. Vejam o que acontece, ó. Então, eu estou carregando o programa, carregou. Meu LED parou de piscar. Então, por que ele parou de piscar? Porque agora a minha porta 13 não executa mais nenhuma função. Quem está executando é a minha porta 12. Então, se eu quero que ele pisque, eu tenho que conectar ele com relação à minha porta 12. Então, vou conectar lá. Beleza? Aí, ó. Aqui eu estou conectando na porta 12, não é mais na 13. Ah, Kaique, se eu quiser, o que eu posso fazer também nesse programa? Eu posso aumentar, eu posso diminuir o tempo, eu posso fazer várias coisas interessantes. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 500 milissegundos, só para vocês verem. Então, eu mudei aqui no meu programa e vou jogar aqui no meu Arduino. Então, ele vai piscar na metade do tempo, ó. Então, ele pisca bem mais rapidinho. Ah, e se eu colocar aqui 100 milissegundos, ele vai piscar mais rápido ainda. Beleza? Então, estou alterando aqui no delay, tá? E já estou carregando meu Arduino. Então, ele vai carregar. Olha lá, ele piscando em 100 milissegundos. Beleza? Então, gente, essa aula é basicamente para vocês verem o que é o programa do Arduino, como se cria um sketch. Agora a gente vai ver como é que faz isso através do Tinkercad, tá? A gente consegue criar esse programa através do Tinkercad. Então vamos lá dar uma olhadinha. Aqui no Tinkercad, a gente vai vir aqui em circuitos, tá? E para eu criar um novo circuito, eu aperto em criar novo circuito. Aqui no programinha do Tinkercad, eu vou adicionar o meu Arduino. Então, procuro por Arduino, ele vai me dar várias sugestões, tá? Pisca-pisca, botão, e ele já vem com um programinha pré-definido. Vamos fazer do zero, tá? Então, vou pegar aqui só a minha plaquinha de Arduino e vou jogar ela aqui. Ok, eu tenho só a minha plaquinha, agora eu preciso do meu LED. Então, vamos lá em básico, o meu LED. E aqui eu posso escolher a cor dele. Para ficar igual ao que a gente fez, vamos escolher amarelo. Então, lá no nosso programinha, a gente definiu que o catodo estava no GND e o anodo estava no 13. Beleza? Então, aqui eu só fiz a minha ligação direta, tá? Sem resistor, só para a gente testar. E agora eu vou vir aqui no meu código. Então, ó, ele já definiu aqui, ó, LED incorporado como alto, espera um segundo, LED incorporado como baixo, espera um segundo. Então, quem é minha saída? Minha saída é o LED incorporado, ele vai esperar um segundo e depois mais um segundo para desligar. Vamos simular isso para ver.
Vou fechar aqui o código. Ó, ele apareceu aqui um pontinho, porque ele está me informando que a corrente está mais elevada do que era para ser, porque eu não coloquei o meu resistor, tá? Então, se eu não colocar o resistor, o meu programa vai falar que tem algum problema, tá? Que eu estou queimando meu LED. Na vida real, se eu utilizar assim, eu vou queimar. Como a gente só está testando, a gente consegue ver isso. É mais para a gente ver o programa. Beleza. E agora, eu quero tirar, vou parar essa simulação, vou tirar, vou deletar essa conexão aqui e eu quero definir o pino 12. Ó, aqui está falando de LED incorporado, mas eu vou jogar tudo isso daqui no lixo. Não quero mais nada disso. Eu vou definir um pino. Ó. Um pino. Qual pino? Qualquer pino que eu queira aqui. Ó. Então, eu vou definir, por exemplo, o pino 10. E esse pino 10 vai estar como alto. E agora eu quero controlar. Então, eu vou aqui, ó, controlar, eu vou controlar o tempo. Vou pedir para ele aguardar. Aqui, nesse controle, eu posso mudar para milissegundos, tá? Então, ó, eu posso trabalhar em segundos ou milissegundos aqui nesse diagraminha de blocos. No entanto, o seu programa do Arduino sempre vai estar trabalhando em milissegundos. Então, eu vou colocar aqui em 1000 milissegundos, que vai me dar 1 segundo. Agora, falando de novo da saída, eu vou falar aqui, ó, agora que o meu pino 10, agora ele não, depois desse tempo, eu não quero mais ele como alto, eu quero ele como baixo. Beleza? E quero que ele aguarde mais um tempinho. Um tempinho de quanto? De 1000 milissegundos. Beleza? Feito isso, eu vou fazer a minha conexão aqui, ó. Defini o pininho 10. Beleza. Conectei aqui com o meu pino 10. E eu vou fazer a minha simulação. Ele está piscando. Ah, se eu conecto em qualquer outro pino, não vai acontecer nada. Se eu conectar aqui no 13 agora e simular, não vai acontecer nada. Porque quem está conectado aqui, o meu programa está mandando o pino 10 acionar o LED, não o pino 13. Beleza? Então, outra coisa importante, vocês viram que a gente consegue montar aqui através do diagraminha de blocos, tá? E outra coisa, olhando aqui em blocos, vamos em blocos mais texto. Vou clicar em blocos mais texto. Olha o que ele me gerou aqui, ó. Ele já me definiu que eu tenho um pmode aqui, ó, que é o 10, que é uma saída. E eu tenho um void loop, ó. Ele já criou tudo para mim sem eu precisar escrever. E agora, o que eu faço se eu quero transferir isso daqui para o meu Arduino? Eu copio isso daqui e jogo lá no meu programinha, tá? Naquele meu programinha. Beleza? Eu pego um programa em branco e jogo ele aqui. Tranquilo? Então, gente, nessa aula a gente conseguiu ver que a gente consegue montar, consegue comunicar o Arduino com o software e a gente consegue fazer a simulação sem ter a necessidade de um Arduino, tá? Isso daqui para simulações básicas. E a gente consegue criar programas aqui, ó, só com diagraminhas de blocos. Então, a gente pode pegar a saída, controladora, a gente pode colocar até funções matemáticas aqui, entre outras coisas, tá? Então, aqui vai o que a sua imaginação mandar. Mais para frente, a gente vai estar criando alguns programinhas, alguns projetinhos e podemos utilizar aqui esse programa, esse site do Tinkercad e vocês vão treinando aí em casa para aprender mais, para entender mais sobre esse programa. Beleza? Outra coisa que eu preciso falar para vocês, ó, que nem eu estou trabalhando com blocos e blocos mais textos. Se eu clicar aqui em texto, só texto, o que acontece? Ele vai tirar essa minha parte de blocos, tá? Então, eu vou perder essa parte de blocos aqui. Se eu quiser alterar ele aqui, ó, eu consigo criar um texto através dos blocos, mas eu não consigo criar blocos através do texto. Beleza? Então, o que eu colocar aqui, ó, vamos colocar aqui um comentário. Vou colocar aqui o comentário, ó, eu consigo criar, mas outras coisas eu não consigo fazer. Beleza? Conforme eu vou colocando aqui, ó, ele já vai criando meu texto.
Então eu posso descrever cada partezinha do meu programa, beleza? E depois eu copio isso daqui e jogo lá no meu programinha do Arduino, beleza? E isso daqui é interessante também que ele fica salvo no seu computador, tá? Quando você entrar no site de novo, ele vai estar lá salvo como o seu circuitinho e você pode, por exemplo, você começou um dia e não terminou aquele programa, você pode voltar e terminar mais tarde o seu programa. Beleza, gente? Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda aula do curso de Arduino. Se você gostou, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, tá? Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Se não é inscrito ainda, por que não é? Se inscreve lá, gente. Até a nossa próxima aula.